Boa tarde, senhores. Vamos a começar com nossa 12ª aula, onde trataremos principalmente do teorema de valor médio, teorema do valor médio. Vamos a ver o que significa isto, as interpretações geométricas deste teorema e vamos a esforçar-nos por entender o que diz o seu enunciado formalmente. Vamos a generalizar posteriormente esse teorema para o que é conhecido com o nome de teorema do valor médio de Cauchy. Qual é a diferença entre estes dois teoremas? Em que o teorema do valor médio trata sobre as propriedades de tangência de uma função, enquanto que o teorema do valor médio de Cauchy trata sobre as propriedades de tangência de duas funções. Com este teorema de Cauchy, vamos a poder extender, vamos a probar uma proposição, um resultado extremamente importante para o cálculo dos limites, que é chamado de regra de L'Hopital. Esta regra de L'Hopital é extremamente importante quando se trata de calcular limites de expressões indeterminadas. Simplifica muito a tarefa de calcular estes valores. Finalmente, vamos a introduzir o conceito de segunda derivada, ou seja, que é aquilo que a segunda derivada nos indica. Isso vai ser o conteúdo desta aula. Muito bem, como sempre, vamos a lembrar aquilo que foi feito na aula passada. Vimos o teorema de Rayleigh. O que significa este teorema de Rayleigh? Considerávamos uma curva que tem a mesma altura, começa no ponto A, f de A, e termina num ponto B, f de B, que se encontram na mesma altura. Então, você, por exemplo, desenhe uma curva qualquer. Você pode começar este processo desenhando uma curva qualquer, cujo ponto de partida é A, F de A, como se mostra na figura. Então, você pode desenhar, fazer subir e descer, saindo do ponto A, F de A, e chegando ao ponto B, F de B, ambas com a mesma altura. Então, o que acontece? Acontece que nós temos uma reta horizontal que passa por AF de A e BF de B, que vai ser uma reta secante a esta curva. Vamos a colocar aqui uma outra curva, uma outra forma. Por exemplo, não necessariamente você vai desenhar uma curva para baixo, pode desenhá-la também para cima e você obtém outra, sempre preservando de que a altura seja a mesma, ou seja, a altura do ponto A, F de A, deve de ser igual a B, F de B, ou seja, as ordenadas devem de ser iguais. Então, o que acontece? Acontece de que a reta que une o início da curva com o final da curva vai ser uma reta secante paralela ao eixo das abscissas. E veja só o que acontece. Vão a existir retas tangentes em certos pontos internos da curva, paralelas a esta reta secante, ou seja, vão a ser retas tangentes horizontais. Pode ser uma, podem ser duas ou podem ser três, como se mostra no gráfico. No outro gráfico também a mesma coisa. Temos uma reta secante que passa por AF de A e BF de B. Então vão existir umas retas que vão a passar pelos pontos que vão a ser tangentes e paralelas à reta secante, correto? Aí então temos as três retas secantes em este caso. E este procedimento sempre vai ser possível, ou seja, sempre vamos a ter tangentes horizontais à curva quando se verifica de que f de A é igual a f de B. Então, o que nos diz o teorema de Rayleigh? Como é que nós podemos escrever o que acabamos de visualizar geometricamente? Como que nós podemos escrever de uma forma compreensível? Então, se eu, por exemplo, gostaria de que vocês façam uma pausa aqui neste vídeo para que vocês, com suas próprias palavras, expliquem como enunciariam esta propriedade de que, dado que você tem que f de A é igual a f de B, então vão existir retas tangentes a essa curva que são paralelas ao eixo das abscissas, paralelas ao eixo, à reta horizontal. Muito bem, isto de aqui é resumido no teorema de Rayleigh. O teorema de Rayleigh nos diz que se nós temos uma função contínua e diferenciável dentro desse intervalo, de tal forma que f de A é igual a f de V, então vai existir um ponto interno, e no gráfico existem três, mas
O resultado é que existe pelo menos um que me anula a derivada. Lembremos de que retas horizontais têm inclinação nula, ou seja, retas horizontais têm derivada nula. Muito bem. O que vamos fazer agora, vamos a ver algumas propriedades novas, ou seja, vamos a estudar as propriedades das derivadas. A derivada, o teorema do valor médio, ou seja, vimos o teorema de Rowley, enunciamos o teorema do valor médio, agora vamos a estudar mais a fundo o teorema do valor médio. Aqui vamos a extender este teorema do valor médio para aquilo que é chamado teorema do valor médio de Cauchy, que é mais geral. Já veremos por que é mais geral este teorema. E vamos a introduzir o conceito de segundas derivadas. E vamos analisar quando a segunda derivada é positiva, por exemplo, vamos a ter que nossa função vai se comportar como se fosse uma parábola que se abre para cima. Quando a segunda derivada é negativa, a nossa curva vai se comportar como se fosse uma parábola que cresce para baixo. Isso é chamada de concavidade para cima ou concavidade para baixo. O fato de que a parábola, o fato de que seja uma curva muito parecida à parábola que está crescendo ou para baixo ou para cima. Então, vamos a fazer, como sempre, as aplicações correspondentes de todo aquilo que foi estudado hoje. Então, nosso quadro fica assim: propriedades das derivadas, vamos a ver o teorema do valor médio, o teorema do valor médio de Cauchy e as segundas derivadas. A segunda derivada pode ser positiva, então vamos a ter uma concavidade para cima, segunda derivada negativa, concavidade para baixo e as correspondentes aplicações. Muito bem. Vamos a estudar então o teorema do valor médio, mas vamos a aproveitar tudo aquilo que aprendimos no caso do Rowley. Lembremos que no caso do teorema de Rowley, nós traçamos ponto inicial, ponto final, nos resultava uma reta horizontal. O que afirmava o teorema de Rowley? Que existem tangentes que vão a ser horizontais também, ou seja, tangentes paralelas a essa reta. O teorema do valor médio é praticamente o teorema de Rowley, só que a gente faz uma pequena rotação para a curva. Por exemplo, lo que tínhamos uma coisa horizontal, o início e o final da curva estavam em uma linha horizontal, agora vamos a darle uma pequena rotação, mas uma vez que já temos feito esta rotação, vamos a continuar com o mesmo procedimento usado no teorema de Rowley, isto é, agora temos nossa secante que passa pelo ponto inicial e pelo ponto final, uma reta oblíqua. Que nos dizia Rowley? Nos dizia que existiam retas paralelas a elas. Então, o teorema do valor médio é exatamente o mesmo para esta curva que ha sofrido essa rotação. Então, aqui vamos a colocar os pontos agora por esta rotação já mudaram. A f de A é o ponto inicial da curva, BF de B é o ponto final da curva, correto? Essa amplitude, esse segmento AB tem amplitude B menos A e a parte posterior, não? De F de A até F de B vai ser esta coisa. Então, observe que temos implícito um triângulo retângulo aqui, cujo ponto inicial é AF de A, ponto médio é BF de B e o terceiro vértice onde está o ângulo reto. Então, por o ponto inicial e o ponto final, a unimos através de uma reta secante. Esta reta secante vamos a chamá-la de reta L. E esta reta L, observem, dentro desse mesmo triângulo retângulo que havíamos dito originalmente, ela tem uma inclinação igual a M, que vai ser F de B menos A sobre B menos A, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa vai ser a inclinação da reta tangente L. E de acordo com o teorema de Rowley, que coisa significa? Significa de que vão existir retas tangentes paralelas à reta L em 1, 2 ou 3 pontos. Mas o teorema de Rowley nos dizia de que existe pelo menos um ponto no qual a reta é tangente. Veja só, neste caso vamos a assinalar que vamos a ter uma reta paralela à reta L em um certo pontinho que vamos a chamar de C2, por exemplo, e vamos a ter uma outra reta paralela em um outro pontinho que vamos a chamar de C1 e assim sucessivamente.
podem ser 2, podem ser 3, podem ser n pontos. Pelo menos existe um ponto no qual vai existir uma reta tangente paralela à reta L. Então, o teorema do valor médio, lo podemos escrever da seguinte forma. Se f é uma função que está definida de a a b, diferenciável, então existe pelo menos um ponto dentro do intervalo aberto que verifica que a derivada é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Essa é a inclinação da reta secante, ou seja, vai haver uma reta tangente à curva dentro do intervalo aberto que vai ser paralela a essa reta secante L. Isso é o que nos diz o teorema do valor médio. E aí eu gostaria que você faça uma pausa e que repita esta mesma propriedade usando sua própria linguagem, porque somente assim você vai poder saber se entendeu ou não aquilo que você está visualizando. Muito bem. Então, agora o que vamos fazer? Vamos a demonstrar este teorema. Quais são as principais ferramentas que vão entrar no cálculo deste teorema? Bom, a principal ferramenta vai ser o teorema de Rowley. Então, vamos a levar as hipóteses que nós temos no teorema para o teorema de Rowley. Para isto, lembremos que nossa curva la estamos denotando como y igual a f de x, é o gráfico de nossa função. A nossa reta L, que é a secante, que une os pontos AF de A e BF de B, estamos chamando de reta L, e da equação y igual a g de x. Aqui vamos a tomar um ponto x qualquer dentro do intervalo AB e vamos a introduzir uma nova função. Esta nova função é φ de x, que vai estar definida como sendo a diferença da função definida pela reta secante com a função f de x. Essa é a definição da nossa função. Ou seja, observe, temos duas curvas, y igual a f de x, e a curva definida pela reta secante. Ou seja, são duas curvas. Vamos a tomar a diferença. Então, a reta L passa pelos pontos AF de A, BF de B. Então, ela tem como equação essa equação que passa por um ponto e tem inclinação m. M vai ser igual ao mesmo valor que nós tínhamos dado anteriormente. E, portanto, a reta tem esta equação que se escreve y igual a m vezes x menos a mais f de a. Observe de que esta reta passa pelo ponto AF de A, correto? Muito bem. Onde esta m é igual a essa expressão. Esse é o quociente. Se você repara o triângulo retângulo que está definindo a inclinação da reta secante, ela tem essa inclinação m, que é o quociente f de b menos f de a dividido por b menos a. Muito bem. Então, agora vamos a dar-lhe o nome à reta. Então, no gráfico, observe, acabamos de introduzir que essa reta é y igual a m vezes x menos a mais f de a, onde m é dada por essa expressão. Então, veja só, vamos a tomar como sendo φ a diferença da reta L com a reta f. Observe quanto deve valer essa função φ no ponto A. No ponto A, a reta L passa pelo ponto A, f de A. E a curva y igual a f de x no ponto A também passa pelo mesmo ponto. Ou seja, a reta e a curva se intersectam no ponto A, f de A. Portanto, a diferença, quanto deve de valer de acordo com o gráfico? A diferença deve valer zero. E a mesma coisa no ponto B, f de B. A reta secante e a função y igual a f de x passam pelo ponto B, f de b, e, portanto, a diferença entre a reta e a curva y igual a f de x vai ser zero. Ou seja, estamos nas hipóteses do lema de Rowley. Muito bem, então temos aqui, vamos a escrever matematicamente esta diferença. Φ de x, então, vai ser a diferença de f de x, y igual a f de x, nossa função original, menos a reta que tem essa equação aí.
Sustituyendo o valor de m, que m, lembre-se, é o quociente f de b menos f de a partido por b menos a, estamos sustituyendo isso em essa diferença, obtemos esta função. E imediatamente aquilo que constatamos no gráfico se verifica dentro da definição desta própria função. Se você toma x igual a A, então x igual a A se cancela, a fração se cancela tudo. Então me dá f de A igual a zero. Identicamente, se x é igual a B, então observe, B menos A dividido por B menos A se cancela, e aí obtemos esta diferença que me dá novamente zero. Você pode verificar. Inclusive, eu sugiro que você faça uma pausa e verifique que estas duas propriedades, assim, fazendo o cálculo direto, com essa função φ, φ calculado em A dá zero e φ calculado em B também dá zero. Portanto, existe um ponto, graças ao teorema de Rowley, porque nós já estamos nas hipóteses de Rowley, existe um ponto C que pertence ao intervalo aberto AB, que verifica que a derivada da função φ no ponto C deve de ser zero. Muito bem, então agora o que devemos de fazer? Devemos de derivar a nossa função φ que foi definida acima. Então, derivando φ, obtemos a derivada de φ vai ser a derivada de f, e observem que a derivada de x com relação a x vale 1, e o resto são todas constantes e se anulam. Então, a derivada da φ vai ser apenas a diferença da derivada da f, menos esta constante, que seria f de b menos f de a partido por b menos a. Muito bem. Então, seguimos a trabalhar com isto, e no ponto C, a derivada da φ se anula. Portanto, vamos a ter que zero deve de ser igual à derivada de f no ponto C menos esse quociente f de b menos f de a partido por b menos a, de onde segue o resultado. Ou seja, se você passa essa fração para o outro lado, obtém exatamente o teorema, o que diz a conclusão do teorema do valor médio. Muito bem, então vamos aproveitar esta demonstração para ver como é que podemos estender ou generalizar este teorema de valor médio e passar para a versão do teorema do valor médio de Cauchy. Então, aqui, veja só, nosso ponto de partida para a demonstração do teorema de valor médio foi a diferença entre essas duas funções, da reta secante com a função f de x, ou seja, a partir de aí chegamos a uma função que verifica o teorema de Rowley e aplicamos o Rowley e obtivemos o teorema de valor médio. Então vamos a tentar generalizar esta função φ de tal maneira de obter uma outra versão mais geral. Então, observe de que para qualquer função, para qualquer f, a função φ está verificando que f de a vai ser igual a f de b. De acordo com esta diferença, f de a é igual a f de b, que é igual a zero ainda. Como falamos, vamos a generalizar esta função. E onde é que esta função pode ser generalizada? Observe que aqui de por meio, aparentemente, temos duas funções. A função f e a reta, não? E a função φ, que também está definida. Mas observe aqui, temos uma terceira função, que seria a identidade x menos a dividido por b menos a. Então, nós podemos, em lugar de considerar x, podemos considerar uma outra função g de x, por exemplo, de tal forma que não se altere as hipóteses do teorema de Rowley. Então, veja só, aqui, esses retângulos que acabamos de selecionar aí, los vamos a trocar por y de x menos y de a, e dividido por y de b menos y de a. Ou seja, estamos generalizando nossa função para qualquer uma. Quem que vai ser essa y? Essa y vai ser uma outra função qualquer que possua derivadas. Muito bem, observe que, uma vez generalizado isto para uma função g qualquer, essa função φ
vai ter as mesmas hipóteses de Rowley. Ou seja, quanto vale φ de A? Se nós colocamos φ de A, x igual a A, se cancela e me dá zero. Quanto vale φ em B? Φ em B, se nós colocamos x igual a B, y de B menos y de A se cancela numerador e denominador dentro desse corchete, e aí obtemos que para x igual a A, φ de B também vai ser zero. Então, eu sugiro novamente, faça uma pausa aqui e verifique que φ de A é igual a φ de B é igual a zero. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, nós já temos esta função e temos agora nossa função φ definida dessa forma. Então, φ vai ser, no fundo, a diferença de duas funções, uma função f e uma coisa perturbando a função g. Né? Observe que, mesmo com as mudanças de φ, se verificam as hipóteses do teorema de Rowley. Portanto, podemos usar novamente o teorema de Rowley para afirmar que existe um ponto C no intervalo, tal que a derivada da função φ em C vale zero. Então, o que nós temos que fazer? Vamos a derivar a nossa expressão anterior de φ e evaluar em x igual a C e obter a nossa conclusão. Então, derivamos e observe que a derivada desta vez vai ser igual à derivada de f menos os outros termos g de A, f de A e g de A são constantes, então tem derivada nula, e me queda simplesmente f de B menos f de A partido por g de B e g de B, multiplicando a derivada de g no ponto x. Pelo teorema de Rowley, no ponto C, a derivada da φ vale zero. Então, zero deve ser igual à derivada de φ, a derivada no ponto C menos essa fração, multiplicando a g' em C, deve de dar igual a zero. De onde temos, não, de que, observe aqui, temos de que a derivada, se nós passamos a derivada para o segundo membro, não, ou seja, a derivada da f de g, vamos a ter que o quociente das derivadas f' com g' deve ser igual a f de B menos f de A partido por g de B menos g de A. E é isso o que nos dá o teorema de valor médio de Cauchy. O que nos diz o teorema do valor médio de Cauchy? Se nós temos duas funções diferenciáveis dentro do intervalo AB, então vai existir um ponto no interior do intervalo que verifica que f' de g, f' em C partido por g' em C é igual a esse outro quociente, f de B menos f de A, partido por g de B menos g de A. Observe que você pode voltar ao teorema do valor médio simplesmente fazendo g igual a x. Porque se g é igual a x, sua derivada vale 1. Então, aí você teria exatamente o teorema do valor médio original que nós vimos para uma função. Então, este teorema se extiende, ou seja, qual é a principal diferença, qual é a utilidade que tem este teorema com relação ao primeiro? É uma extensão, uma relação bem sutil. Ela se extiende para qualquer curva no plano. Observe que o teorema do valor médio é para gráfico de funções. Ou seja, se você tem uma função e você grafica ela, você vai ter uma coisa. Agora, por exemplo, uma elipse não é uma função. Uma circunferência não é uma função. Então, na prática, o primeiro teorema não seria válido para essas funções. Mas o teorema de Cauchy, para isso, nos diz que sim, para essas funções também, porque elas podem ser descritas por uma parametrização. Por exemplo, no caso mais simples, no círculo, o círculo, ela pode ser parametrizada da seguinte forma. Veja só, tomo um círculo, tomo dois pontos nesse círculo e traço uma reta secante. A parametrização do círculo é dada por R cosseno T, R
seno D. Então, são duas funções que estão ocupando o papel do teorema de Cauchy. Então, o que diz? Você repete a mesma coisa que fez para o caso de funções. No caso de funções, você tomava dois pontos qualquer do gráfico de sua função, traçava uma secante e depois que afirmava? Afirmava que existiam retas tangentes paralelas a essa secante, com ponto de tangência no interior, dentro do intervalo. Muito bem, então aqui neste caso existem duas retas tangentes, uma para cada lado, uma parte inferior, uma parte paralela, uma parte superior, correto? Então aqui você está dizendo que suas funções x e y, essas duas estão definidas no intervalo 0 a 2π. Então vai existir um ponto em qualquer subintervalo, porque você toma um par de pontos da circunferência, que vai de um ponto A até um ponto B, que está metida dentro do intervalo 0 a 2π, tal que esse quociente das derivadas é igual a isso. Então, que coisa quer dizer? Quer dizer de que as retas paralelas, ou seja, se você toma essa secante, vai existir tangentes dentro desse intervalo AB que vão ser paralelas a essa secante, correto? Então você pode ter uma, pode ter duas, pode ter mais. O teorema do valor médio de Cauchy nos garante de que existe pelo menos uma recta tangente que vai ser paralela a essa secante. E não necessariamente sendo o gráfico de uma função. Pode ser uma relação qualquer, sempre que a curva seja diferenciável, correto? Então, é isso mais ou menos o que nós temos. E aqui aplicamos, por exemplo, para o caso do círculo. E no caso do círculo, o teorema do valor médio nos diz que sempre vai existir um ponto C que está no interior de AB que verifica essa última identidade. Ou seja, menos cosseno de C dividido pelo seno de C vai ser igual a quociente seno de B menos seno de A partido por cosseno de B cosseno de A. Essa é a relação que nos afirma o teorema do valor médio de Cauchy. Muito bem. Aqui a curva pode ser qualquer, por exemplo, no caso anterior vimos um círculo, mas se você toma uma curva qualquer no plano, ou seja, observe de que esta curva que está aqui não é o gráfico de uma função. Por que não é o gráfico de uma função? Porque se você traça uma reta vertical, em certos intervalos ela está cortando a nosso gráfico, a nossa curva, em mais de um ponto. E quando isso sucede, é que ela não é o gráfico de uma função. Então, neste caso, o teorema do valor médio de Cauchy está sendo válido para qualquer curva no plano. Ou seja, se eu tomo um par de pontos de minha curva e traço uma reta secante, o teorema do valor médio de Cauchy me afirma que vai existir um ponto dentro do interior desses intervalos que vai ser ponto de tangência com a mesma, paralela à secante. Ou seja, vai ter a mesma inclinação que a reta secante. Correto? Então, esta curva não é o gráfico de uma função, mas pode ser descrita por pontos desta forma. Ou seja, temos duas funções, x de t e y de t, e essas, para t variando em um certo intervalo, vai descrever uma curva no plano, onde aqui são funções de AB, e então vai existir um ponto dentro do intervalo aberto AB, de tal maneira que se verifica que o quociente das derivadas de y dividido por x vai ser igual a essa fração y de b menos y de a partido por x de b menos x de A. Então, o teorema do valor médio de Cauchy generaliza o teorema do valor médio de gráfico de funções para curvas diferenciáveis no plano. Muito bem, um ponto importante também do teorema do valor médio de Cauchy é sua aplicação que tem para uma regra muito popular que é chamada regra de L'Hopital. Por que digo que esta regra é muito popular? Porque ela facilita tremendamente o cálculo de limites de expressões indeterminadas, né? Esta é uma consequência do teorema do valor médio
e a regra de L'Hopital é atribuída ao francês Guilherme François Antoine Marquês de L'Hopital. eh, y esta regla serve para calcular limites indeterminados da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Veja só, aqui então temos a regra de L'Hopital, enunciada como teorema. Tomamos duas funções diferenciáveis dentro de um certo intervalo, de tal forma de que em C, f de C é igual a g de C igual a zero. Então, o quociente f de C sobre g de C cria uma indeterminação. E aí, então, veja só, o limite, quando x se aproxima de C, desse quociente, que é uma indeterminação, vai ser igual ao limite, quando x se aproxima de C, das correspondentes derivadas. Então, isto que nos diz a regra de L'Hopital. Muito bem. Então, aqui nós temos este quociente, correto? Vamos aplicar, então, o teorema do valor médio de Cauchy. Observe que f de x sobre y de x pode ser escrito como f de x menos c, y de x menos c. Por quê? Porque f de c e y de c são iguais a zero. Então, pelo teorema do valor médio de Cauchy, vai existir um ponto C no interior do intervalo x, c, de tal forma de que o quociente, que era esta coisa que está aí, vai ser igual ao quociente das derivadas. Isso que nos diz o teorema do valor médio de Cauchy. E lembremos de que o fato de si pertencer ao intervalo aberto x menos c diz de que x se encontra entre c e si, se encontra entre x e c. Agora, observemos de que quando x se aproxima de c, na desigualdade acima, vemos de que si, essa letrinha grega, si se aproxima de c, né? De onde sigue de que se x se aproxima de c, então si se está aproximando de c também. Então, é uma coisa que uma implica a outra. Então, se tomamos o limite, graças ao teorema do valor médio de Cauchy, o limite, quando x se aproxima de c da função f de x partida por y de x, vai ser igual, em virtude do teorema do valor médio de Cauchy, ao limite, quando x se aproxima de c, da derivada da f no ponto C e partido pela derivada da g no ponto C. Mas observe de que C também se aproxima de C e, portanto, é isso o que nós temos, não? O que nos diz o teorema. Ou seja, quando temos uma indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, podemos aplicar a regra de L'Hopital que diz que o limite, quando x se aproxima de c, vai ser igual ao limite das correspondentes derivadas. Vamos a ver um exemplo aqui. O primeiro exemplo é calcular os seguintes limites. Limite quando x vai para zero dessa fração que nós temos aí, exponencial de x menos cosseno de 2x, partido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos a ver a outra função e essas três. Então, vamos a fazer cada uma. Observe de que se nós começássemos utilizando os argumentos de início desta matéria, estes limites iam a dar muito trabalho para fazer. Mas agora, com a regra da cadeia, estes limites se caracterizam utilizando a regra de L'Hopital, perdão. Estes limites podem ser feitos de uma forma muito simples. Todos eles, por exemplo, os dois primeiros limites são indeterminações da forma 0 dividido por 0. Só o terceiro caso é uma indeterminação do tipo infinito, infinito, porque lembre-se, no terceiro limite é x indo para o infinito dessa fração. Muito bem. Então, vamos a ver o primeiro exemplo. Veja só, este limite, quando x vai para 0, exponencial de 0 vale 1, cosseno de 0 também vale 1. Então, me dá 1 menos 1 no denominador, sale 0. E no denominador, quando x se vai para 0, o denominador também vai para 0. Então, estamos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0,
portanto, podemos usar a fórmula de L'Hopital. Muito bem, usando a fórmula de L'Hopital, que é o que temos? Derivamos numerador e denominador. Então, isto vai ser a derivada do numerador, não? Dividido pela derivada do denominador quando x vai para zero. Fazemos as correspondentes derivadas e obtemos derivada do exponencial e o próprio exponencial. Derivada do cosseno é menos o seno vezes a derivada do argumento. A derivada de 2x é 2, por isso que aparece menos com menos dá mais, sale um 2. E a derivada do denominador é um polinômio, x ao quadrado mais x, portanto sale 2x mais 1. E isto que está aqui vale 1. Então você já vê que na hora de substituir, de fazer esta regra de L'Hopital, o limite fica extremamente simples, porque ao derivar, a indeterminação desaparece. Então o processo é apenas uma simples avaliação da função no ponto zero. O sea, numerador, observe, exponencial de 0 me dá 1, seno de 0 dá 0. Então o numerador sale 1. E no denominador sale 2x mais 1. Quando x vai para 0, sale 1, portanto o cociente vale 1. Vamos a ver no segundo exercício. O segundo exercício é também uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Veja, temos exponencial de x ao quadrado menos cosseno de x ao quadrado partido por x ao cubo mais x. Aplicamos de novo a derivada, só que desta vez vamos a calcular a derivada diretamente. A derivada do exponencial de x ao quadrado sai, usando a regra da cadeia, 2 vezes x exponencial de x ao quadrado, né? Menos o cosseno de x ao quadrado. O cosseno de x ao quadrado, derivando, nos dá 2 vezes x vezes seno de x ao quadrado. Correto? A derivada do cosseno derivada do cosseno é menos seno, né? Portanto, aí menos com menos me dá mais. Aparece a derivada do argumento, derivada de x ao quadrado sai 2x, e aparece esse termo, partido por 3x ao quadrado, que é a derivada do outro, mais 1. Então, quando x vai para 0, o denominador sale 1. Então, o denominador já não se anula, portanto, não há indeterminação. E o numerador, quando x vale 0, me dá 0. Então, o limite fica no 0. No terceiro exercício, temos também uma indeterminação, mas só que desta vez é da forma infinito partido por infinito. Por quê? Porque o limite, quando x vai para infinito, no numerador, o exponencial. Observe que o exponencial sempre cresce muito mais rápido do que qualquer polinômio. Então, essa diferença me sai infinito. E no denominador, temos o logaritmo do exponencial. O logaritmo também é uma função crescente. Se o argumento vai para o infinito, o logaritmo do infinito vai ser infinito também. Então, temos essa indeterminação e calculamos usando a regra de L'Hopital. Então, seria igual a derivada do numerador. Observe que a derivada do numerador sale exponencial de x é o próprio exponencial. Menos derivada de x com relação a x me dá 1. Agora, vamos a ter que aplicar a regra da cadeia para o caso do logaritmo. Então, a derivada do logaritmo é 1 partido pelo seu argumento, que seria 1 vezes exponencial de x mais x, vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento é exponencial de x mais 1. Essa seria a derivada. Aí fazemos as operações, né? Fazemos as operações e observamos de que passamos o denominador que está embaixo para cima, fazemos o produto correspondente e obtemos esta expressão. Agora observe que fazendo as divisões aqui, ou seja, vamos a fazer o produto destas duas coisas saldría exponencial de 2x, haciendo o produto, mais x menos 1, esta coisa. Quando x vai para o infinito, observe, aqui, esta coisa nos dá 2 vezes exponencial de x2, né? Mais exponencial de x menos isto dividido todo por exponencial de x, correto?
E aí, então, o momento de derivar nos dá essa última expressão, ou seja, por quê? Porque derivamos o denominador, sai o exponencial de x, derivamos o numerador, sai toda essa relação. Observe que temos derivada de um produto aí, mas fazendo os cálculos nos dá essa relação. E, finalmente, fazendo os quocientes do caso, quando x vai para o infinito, me queda esta última expressão. Duas vezes exponencial de x, porque lembre-se, dividimos. Aí tem muita coisa que se cancela. E aí tem x menos 1 dividido por exponencial de x. Sugiro que você faça uma pausa no vídeo e que verifique as contas. Então, quando x vai para o infinito, o primeiro termo já vai para o infinito. Então, quanto que está valendo esse limite? Esse limite vale infinito. Então, aqui, o que nós temos feito? Uma forma simples de verificar o limite dessas indeterminações, utilizando a regra de L'Hopital. E se você quer fazer utilizando a definição de limite, você vai perceber como este problema é extremamente complicado. Muito bem, vamos a passar então a um outro ponto, que é a segunda derivada. Vamos a estudar agora a segunda derivada. Havíamos visto primeira derivada, teorema de valor médio de Cauchy, como se aplica, a regra de L'Hopital. Agora vamos a iniciar o estudo da segunda derivada e vamos a tentar ver que é o que ela representa. Então, se eu tenho uma função que é diferenciável, eu derivo e aí automaticamente a derivada vai ser uma outra função. E vemos que esta outra função pode ou não ser diferenciável também. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f que está definida dentro de um intervalo AB para R, então eu posso derivar e minha derivada também vai ser uma função de f de AB até R. Portanto, podemos verificar se para esta nova função existe ou não o limite. O limite da derivada em f de x mais h menos a derivada de f de x dividido por h. Então, estamos calculando o que seria a derivada da derivada. Isto é a segunda derivada. Caso que este limite exista, diremos que f é duas vezes diferenciável. Ou seja, se eu tenho uma função f e ela é diferenciável e ainda calculo na segunda derivada, então decimos que esta é duas vezes diferenciável, correto? E a segunda derivada se expressa indutivamente em termos da primeira derivada. Limite quando h vai para zero, da derivada de f no ponto x mais h menos a derivada de f, todo isso partido por h. Muito bem, então esta segunda derivada nada mais é do que a derivada da primeira. Vamos a ver alguns exemplos aqui. Calcule-lhes a segunda derivada das seguintes funções. Eu tenho uma função, um polinômio de segundo grau, tenho a função f de x igual a cosseno, e finalmente a terceira função, o produto de x ao quadrado com exponencial de x. Nos pedem calcular a segunda derivada de cada uma dessas funções. Então, no primeiro caso, observe, no primeiro caso nós temos um polinômio. Então, aqui é muito simples derivar. Então, temos a primeira derivada, sale 2ax mais b. A derivada de uma constante sale 0. Aí derivamos por segunda vez e a derivada de x com relação a x vale 1, derivada de b vale 0. Então, a segunda derivada desse polinômio de segundo grau é igual a 2a. No segundo caso, por exemplo, a função cosseno, derivamos a função cosseno e nos dá menos seno de x. Lembre-se, derivada do cosseno é menos seno de x. E quando derivamos por segunda vez, nos aparece derivada do seno, que é cosseno. Com o mesmo sinal, portanto, o signo menos prevalece. Então, a segunda derivada do cosseno é menos cosseno, ou seja, uma função que nos dá o negativo dela própria, a segunda derivada. Muito bem. No terceiro caso, já temos a derivada, a segunda derivada de um produto de duas funções, que é x ao quadrado exponencial de x. É o produto de duas funções. Portanto, para calcular a primeira derivada, temos que usar a fórmula
da derivada de um produto. Então, seria a derivada de x ao quadrado, que me dá 2x, exponencial de x, mais x ao quadrado, derivada do exponencial, que é o próprio exponencial. Muito bem, aí para calcular a segunda derivada, repetimos este mesmo processo. Duas vezes a derivada de x exponencial de x, é a derivada de um produto. Então, temos derivada de x com relação a x, me dá 1. Então, sai 2 vezes exponencial de x. Mais 2 vezes x, derivada do exponencial novamente. Então, sai a derivada exponencial e o próprio exponencial se repete. Então, fica 2x exponencial de x. Agora, vamos para a derivada de x ao quadrado exponencial de x. O produto x ao quadrado exponencial de x. Aí, de novo, temos a derivada de um produto. Aí fica 2 vezes x exponencial de x, que seria a derivada do primeiro fator vezes o exponencial, mais x ao quadrado, derivada do exponencial. E isso me dá x ao quadrado exponencial de x. Aí arrumamos esses dois términos e obtemos que a segunda derivada vai ser 2 vezes exponencial de x mais 4 vezes x exponencial de x mais x ao quadrado. Ou seja, agora, se nós temos uma função, já sabemos como chegar à segunda derivada. A pergunta aqui é, o que significa a segunda derivada? O que é? Para que serve esta segunda derivada? Então, aqui vamos a fazer uma interpretação geométrica do que é a segunda derivada de uma função. Então, vamos a considerar se a segunda derivada, por exemplo, fosse positiva, ela implica, se a segunda derivada é positiva, não? Ela me implica que a primeira derivada vai ser uma função crescente. Por quê? Bom, nós já vimos de que as derivadas nos indicam, o sinal da derivada me indica se a função é crescente ou decrescente. Então, se eu tenho a segunda derivada positiva, então a primeira derivada deve de ser uma função crescente. Se minha segunda derivada é negativa, então a minha primeira derivada deve de ser uma função decrescente. Então vamos a supor, vamos a fixar ideias aqui. Vamos supor de que a segunda derivada da f é positiva. Então, suponhamos que a reta tangente é de tal forma que no ponto a função valga zero. Ou seja, vamos a ter nossa função e vamos a ter uma tangente horizontal no ponto t igual a. Ou seja, não sabemos como é o gráfico, mas sabemos que no ponto A, f de A, a reta tangente é uma tangente horizontal porque estamos assumindo que a derivada valga zero. Agora, veja só, vamos a fazer o seguinte análise. Se a derivada no ponto A é zero e a segunda derivada é positiva, quer dizer que a primeira derivada é uma função crescente. Muito bem, então se a primeira derivada é uma função crescente, eu tomo um ponto B maior que A, e evidentemente, como no ponto A f' é zero, no ponto B, sendo maior que A e minha função é crescente, a derivada passa a ser positiva, correto? Então, no ponto B, pelo fato da derivada ser crescente, no ponto B a derivada vai ser positiva, e então eu vou ter uma coisa desse tipo. Ou seja, vou ter uma tangente positiva no ponto B. Então, a tangente positiva é uma coisa que está crescendo. Agora, se eu tomo um ponto C, que seja menor do que A, ou seja, a derivada já vale zero. Se um ponto C é menor que A, então a minha função, a minha derivada deve de ser negativa. Porque se é nula no ponto A e minha função é crescente, então, num ponto C que está anterior a A, minha derivada deve de ser negativa. Então, se a derivada é negativa, eu vou ter uma reta tangente apontando para baixo, que é decrescente no ponto C. Então, veja só, as retas tangentes que estão aí é o resultado da análise que nós temos feito da segunda derivada ser positiva. Ou seja, que a função derivada deve de ser crescente.
Então, é assim mais ou menos. Então, a minha curva qualquer deve de se encaixar dentro dessas tangentes. E aí, então a curva deve de ser uma coisa como essa que nós temos aí, correto? Então, esse é o formato de uma curva que possui segunda derivadas positiva. Observe que ela tem o formato de uma parábola que está crescendo para cima. Se minha segunda derivada é positiva, a minha parábola deve de estar crescendo para acima, correto? Então, essa seria a forma em que teria uma segunda derivada positiva. E observe que nós estamos falando de qualquer função. O sea, ya de cara, si a segunda derivada é positiva para qualquer função que se imagine, se a segunda derivada é positiva, ela tem que ser parecida a uma parábola que cresce para cima. Então, esse é o ponto interessante. Então, que coisa quer dizer? Quer dizer que dentro desses pontos, dentro desse intervalo, a minha segunda derivada vai ser positiva. Muito bem, agora vamos a fazer uma análise equivalente no caso que a segunda derivada seja negativa. Então, veja só, vamos a repetir o mesmo procedimento. Se você não entendeu bem, repita a parte anterior antes de passar a esta. Suponhamos que a recta tangente seja de tal forma que se anule em A. Ou seja, em A eu vou ter uma tangente horizontal. Mas como a minha segunda derivada é negativa, então num ponto B maior do que A, um ponto B que está à direita de A, eu devo de ter, não, que decresce. Então, de zero para decrescer, só pode decrescer e ser negativo, certo? Então, vamos a ter um ponto onde a derivada vai ser negativa. Então, quer dizer que vai haver uma tangente que é decrescente, que aponta para baixo. Agora, num ponto C menor do que A, como a minha função é decrescente, a derivada deve ser maior do que zero, porque em A a derivada se anula. Então, um ponto anterior, a derivada deve de ser positiva, porque a função está decrescendo. Então, a tangente passa a ser uma função crescente. Então, a tangente tem que ser dessa forma. Então, como deve de ser minha curva? Aí eu tenho uma tangente que é crescente, tenho uma tangente que é horizontal e tenho uma tangente que decresce. Então, minha curva tem que se encaixar dentro dessas tangentes. Então, veja só o fantástico desta coisa, que eu só estou falando da derivada segunda de qualquer função, e aí estamos concluindo que ela tem que se comportar como se fosse uma parábola que está crescendo para abaixo. Então, já você vê como que a segunda derivada nos dá uma ideia de como que é o gráfico e a força dela, porque se trata não de um polinômio, esta função pode ser uma função até trigonométrica, se você quiser, uma função exponencial ou combinações de coisas. Se a função é positiva, a segunda derivada é positiva, ela tem que se comportar como se fosse uma parábola crescendo para baixo, correto? Então, esse é o formato de uma curva que possui uma segunda derivada negativa. Então, aqui vemos que esse é o formato e aí observamos como que está negativo porque está crescendo para baixo. E aí nos sai que a segunda derivada deve de ser negativa, correto? Então, vamos aqui a ver uma segunda derivada, não? Nas informações de concavidade, ou seja, as segundas derivadas nos dão informações sobre a concavidade. Quando a segunda derivada é positiva, decimos que ela cresce como uma parábola para cima, estamos dizendo que ela é côncava para cima, ou seja, cresce como uma parábola que se abre para cima, então ela é côncava para acima. E, nesse caso, a segunda derivada é positiva. Correto? Aqui, se a segunda derivada é positiva, a curva é uma função que cresce como uma parábola para acima, correto? E agora, no caso contrário, se você tem a segunda derivada negativa, então a minha parábola cresce como uma parábola para baixo, ou seja, é côncava para baixo. Segunda derivada negativa é côncava para baixo. Segunda derivada positiva é côncava para cima.
Correto? Então, quando a segunda derivada é positiva, decimos que a função é côncava para cima. Quando a segunda derivada é negativa, decimos que é côncava para baixo. E estas informações são extremamente úteis para poder ter uma ideia do gráfico da função. Já você vê, não é um polinômio que nós estamos graficando. Estamos graficando uma função qualquer. Então, essa função qualquer no intervalo onde a segunda derivada é positiva tem que se comportar como una parábola que crece para acima. Vamos a ver un ejemplo aquí, un ejercicio. Dice, encontre os intervalos onde a função f de x igual a essa função cúbica que temos aí é côncava para cima ou para abaixo. Muito bem, para desenvolver este exercício precisamos calcular a segunda derivada. Então calculamos primeiro a primeira derivada, e aí nos dá 3x ao quadrado, derivada de x ao cubo, menos 2 vezes 6, que me dá 12x, mais 1, que é a derivada da f de x. E aí, então, calculamos a segunda derivada. Observe que derivando a derivada me dá 6x menos 12. Essa é a derivada da minha função. Então, vamos a fazer uma análise. A segunda derivada, então, vai ser positiva quando x seja maior que 2. Então, para todo valor de x maior que 2, a segunda derivada vai ser positiva. E a segunda derivada vai ser negativa para valores de x que sejam menores do que 2. Então, veja só. Aqui vamos a fazer um gráfico de acordo a essas informações das derivadas. Então, temos o pontinho 2 aqui. E nos valores menores do que 2, a segunda derivada é negativa. Então, ela deve de comportar-se como uma parábola que se abre para abaixo. Então, aí nós temos que ela deve de ser uma coisa assim. Você pode calcular, inclusive, a que altura deve de encontrar-se essa parábola, tomando o valor de f de 0. F de 0, no caso, aqui está valendo 5. Então, esse pontinho... ponto alto deve ser igual a f de deve ser igual a 5. Agora, para valores maiores do que 2, a função, a segunda derivada é positiva, então ela vai ser côncava para cima, ou seja, se vai abrir como uma parábola para cima. Então, aqui você vê que essa deveria de ser a forma em onde se está abrindo para cima, correto? Então, essa coisa que nós temos aqui, o gráfico, você pode calcular esse pontinho em que altura deve de estar, tomando o valor de quanto vale f no ponto 2. Aí, a partir de aí, começa a desenhar a sua parábola que se abre para cima, correto? A parábola deve de abrir-se para cima. Então, veja só, esta análise que nós temos feito nos dá uma ideia de como pode ser o gráfico. E agora, veja só como é o gráfico real. Ou seja, se você grafica x ao cubo, ponto por ponto, você pega um computador ou você mesmo, com paciência, vai fazendo no braço aí, a função sai essa expressão. E observe como é que nós, apenas fazendo uma análise da segunda derivada, chegamos a uma coisa muito próxima do que é o gráfico exato dessa função cúbica. Então já você vê a força do argumento, como que a força vence, o trabalho brutal de fazer ponto por ponto, você conhecendo as propriedades da derivada, não precisa se esforçar muito. Correto? Muito bem. Senhores, chegamos então à nossa parte de resumo e conclusões. Nosso ponto de partida nessa aula foi o teorema do valor médio, que relaciona a função com suas tangentes. Este teorema nos diz o seguinte: se tomamos dois pontos qualquer do gráfico de nossa função, então a reta secante que passa por eles vai ter uma certa inclinação m. O que nos diz o teorema do valor médio é que vão existir um ou mais pontos nos quais a função vai ter retas tangentes com a mesma inclinação que a reta secante. Ou seja, se eu tenho uma reta secante,
eu vou ter retas tangentes paralelas no interior deste intervalo onde pertence essa reta secante. Esse teorema do valor médio foi generalizado para o caso do teorema de Cauchy, teorema do valor médio de Cauchy. Qual é a principal diferença? A diferença é de que o teorema de Cauchy trata com duas funções, em cambio o teorema de valor médio trata somente com uma função. O que isto significa? Isto significa de que o teorema do valor médio, em princípio, é dado simplesmente para gráfico de funções. Mas o teorema de Cauchy nos afirma de que este teorema do valor médio vale para qualquer curva no plano. Por exemplo, o círculo. O círculo não é o gráfico de nenhuma função. Somente a metade do círculo é o gráfico, mas o círculo completo não é gráfico de uma função. Mas o teorema de Cauchy nos afirma de que para o caso do gráfico do um círculo ou uma elipse, ou qualquer curva fechada, você pode tomar também dois pontos desta curva e uni-los através de uma reta secante. Então, que afirma o teorema de Cauchy? Afirma de que vão existir pontos internos onde vão haver retas tangentes que são paralelas àquela secante que você desenhou, unindo dois pontos da curva. Essa é a grande diferença entre o teorema de Cauchy e o teorema do valor médio original. O teorema do valor médio original vale para gráficos de funções apenas, mientras que o teorema de valor médio de Cauchy vale para qualquer curva diferenciável no plano. Depois vimos as aplicações. Uma aplicação importantíssima do teorema do valor médio de Cauchy é para a chamada regra de L'Hopital. Esta regra de L'Hopital serve para poder calcular limites de expressões indeterminadas de uma forma simples. Ou seja, o limite de um quociente de funções vai ser igual ao limite das derivadas, quando existe esta indeterminação. E isso tem muitas aplicações quando o objetivo final é calcular o valor do limite destas expressões. E terminamos a aula falando um pouco da segunda derivada. Vimos que a segunda derivada é um indicador de concavidade. O que significa concavidade? Concavidade significa de que uma curva se parece como se fosse uma parábola. Dizemos que uma curva é côncava para cima se ela se comporta como se fosse uma parábola que está crescendo para cima. Decimos que uma curva é côncava para baixo se ela se comporta como uma parábola que está abrindo-se para abaixo. E estas indicadores nos facilitam tremendamente para poder ter uma ideia clara de nossa função. Então, por exemplo, sabendo como se comporta a concavidade, podemos ter uma ideia do gráfico sem necessidade de poder escrever. Na próxima aula, vamos a fazer algumas outras aplicações da segunda derivada. Outra aplicação muito importante é o critério das segundas derivadas para poder determinar o máximo ou o mínimo local de uma certa função. Ou seja, eu tenho os pontos que me anulam a derivada e quero saber se é que esse ponto que anula a derivada ou é ponto de máximo ou é ponto de mínimo. Vamos a estudar também os pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Adiantando, um ponto de inflexão vai ser um ponto onde a curva muda de concavidade. Ou seja, de ser uma parábola que se abre para baixo, vai passar a ser uma outra parábola que se abre para acima, por exemplo. Isso que significa mudança de concavidade. E isso é um ponto de inflexão. Como se calculam esses pontos? Vamos a ver tudo isso na próxima aula.